Em Tarkir, onde a guerra corre nas veias dos clãs e o aço decide o destino dos impérios, ergue-se um guerreiro singular, Zurgo. Temido e impiedoso, ele dominou seu bando e enfrentou dragões, esmagando o sino de batalha de Colagan com a fúria de um verdadeiro Khan, tornando-se uma lenda. Mesmo após sua horda desertar, Zurgo seguiu só, jurando destruir Sarkhan, selando de vez seu nome no sangue e na tempestade. Quando a fúria dos Perexianos ameaçou Tarkir, Zurgo viu além do ódio ancestral e uniu seu martelo à sabedoria de Ojutai, forjando um exército inesperado e leal. Oásis de esperança em meio ao caos, ele não busca redenção, apenas poder. E para reerguer seu clã, Zurgo esmagará tudo que se erguer em seu caminho. Salve, salve galera, aqui quem vos fala é o Corvo, e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez voltando com tudo, depois de muito tempo sem postar nada aqui. E finalmente consegui voltar a ter uma rotina meramente decente, por assim dizer. E nesse meio tempo, tanta coisa aconteceu que vocês nem imaginam. Mais tarde eu posto um vídeo explicando tudo certinho se vocês quiserem. Mas o importante é que eu voltei com algumas ideias de decks bem massa e vou trazer pra vocês no decorrer desses dias aqui. Então enxuga essas lágrimas aí e comemore que o Corvão voltou com tudo. E hoje eu vou trazer pra vocês todo o caos e o poder de um verdadeiro deck de fichas e digna do clã Mardu. E para começar essa horda de fichas de ratos, anjos, calopsitas, capivaras e guerreiros, nada melhor que o novo comandante que lançou recentemente, o parrudão Zurgo Stormrender. Aqui eu vou reaproveitar um pouco do pré-con lançado e adicionar muitas cartas que fazem toda a diferença na gameplay desse deck aqui. E eu te garanto que ficou bem da hora. E outra coisa que ficou legal são as incríveis deck boxes da Alternative Lair. Dá uma olhadinha no link da descrição e vá diretamente para o site deles, pois lá com certeza você vai encontrar sua deck box ou acessório perfeito. As deck boxes são feitas com impressão 3D de altíssima qualidade e acompanham um frame display para você esbanjar seu comandante favorito por aí. Além disso, a tampa é magnética, então não corre o risco de cair ou abrir sem querer. E acessando o link da descrição, você pode garantir já logo a sua. E o melhor, usando o cupom CORVO5, você ganha 5% de desconto na sua compra. Valeu Alternative Lair pela parceria e tamo junto! E antes de começar, eu peço que por favor se inscreva aqui no meu canal, curta o vídeo, comente se possível e envie esse vídeo aqui pro seu grupo de Magic aí. E agora sem mais delongas, bora pro vídeo! Pois bem galerinha do mal, essa lista aqui ela foi 100% baseada no pré-con Mardur Surge do Tarkir Dragonstorm, da última temporada que lançou aí, sem ser a de Final Fantasy. Eu consegui ele num precinho bem da hora, por volta dos R$320 na época, e na data de publicação desse vídeo, provavelmente você também encontra em algumas outras lojas, porém já tá acabando tudo, porque o estoque foi bem limitado desses decks. Mas olha, compensa demais, pois o preço do baralho em si é R$300, mas as cartas que vem nele, somando tudo, dá quase 600. Então dá pra levar vantagem se você quiser, que é comprar esse pré-com, tirar algumas cartas que você não acha que fazem muito sentido, ou tirar as cartas caras, e substituir por outras e vender o resto, então você ainda tira uma graninha ainda. Então eu recomendo demais comprar esse pré-com aqui e fazer algumas modificaçõezinhas, que no caso foi exatamente o que eu fiz, e essa lista que eu tô rodando aqui agora, ela é muito boa, cara, pra varrer a sanidade mental de todo mundo que tá jogando contra a gente. Então nessa lista que eu fiz aqui, podemos encontrar ficha pra cacete, e isso significa valor pra gente, pois sempre que entra uma ficha ou morre, triggera alguma coisa. E o pré-con veio bem equilibrado, veio com bastante ficha pra gente bater direto em alguns oponentes. E essa é uma mecânica muito legal, várias cartas com Myriad, ou seja, quando batemos em um oponente, acontece a mesma coisa com o outro praticamente. E além dessas mecânicas de Myriad, de bater direto, temos também a mecânica de Aristocrates, que foi só uma pincelada que a Wizards deu nesse deck aqui. Então basicamente eu mudei a estrutura do deck, não muita coisa, mas eu acrescentei mais elementos de Aristocrates, porque eu acho que é uma mecânica que combina mais, dá pra dar dano direto em todo mundo da mesa quando a gente não conseguir bater, mas também sem perder a essência de um deck de fichas. E o legal desse deck, na verdade, é nosso comandante, o Zurgo. Ele envolve duas mecânicas, praticamente a mecânica de ficha e de Aristocrates ao mesmo tempo. Então, basicamente, o Zurgo Stormrender é uma criatura de 3 manas, vermelha, branco e preto, do tipo Orc Guerreiro, com 2 habilidades. A primeira dela foi introduzida em Dragonstorm, que se chama Mobilizar, ou seja, quando a criatura ataca, podemos criar uma ficha de guerreiro 1/1 vermelho virado e atacando, e no início da nossa próxima end step, sacrificamos essa criatura. E a segunda habilidade é uma que mais brilha, porque basicamente ela nos diz o seguinte: quando uma token sair do campo de batalha, sob nosso comando, se ela estiver atacando, nós compramos uma carta. Caso contrário, cada oponente perde um ponto de vida.
E, cara, esse comandante é um dos mais coerentes que eu já vi na história, assim, dos pré-cons, porque, nossa, tudo que ele faz conversa com o nosso deck. Então, quando atacamos, criando fichas. Se a ficha morre atacando, nós geramos valor comprando cartas. Ou se a ficha não morrer atacando, todo mundo perde um ponto de vida, pois sacrificaremos essa ficha no final do turno. E vale lembrar que não é só a ficha dele, são todas as fichas que controlamos. Então, já viu, né? O estrago que esse cara aqui pode fazer é enorme, mesmo sem fazer nada praticamente. Então, basicamente, essa é a estratégia do nosso deck. Bastante criatura, bastante ficha, muitas cartas que nos geram valor por sacrificarmos criaturas e muito dano direto também. E por falar em criaturas, eu coloquei aqui no total 33 e a maioria reaproveitada do pré-con mesmo. Eu tirei algumas que não tinham literalmente nada a ver com a nossa estratégia, mas basicamente temos vários geradores de tokens, como por exemplo o Inox Strike Leader, gerando tokens pra gente quando atacamos com ele, ou o comandante, e podemos sacrificar para proteger nossas tokens. Temos também o Aprendiz Leal, que por 2 manas geramos um Tóptero com haste caso controlemos nosso comandante. E uma das estrelas do deck que veio no pré-con é a Adeline, Catar Resplandecente, que por 3 manas uma criatura com vigilância, com poder igual ao número de criaturas que controlamos, e quando ataca, criamos uma ficha de guerreiro batendo para cada oponente que controlamos, entre outras criaturas que nos geram bastante ficha. E aí que entra em jogo a outra parte da nossa estratégia que gira em torno de aristocratas, ou seja, sacrificar criaturas para gerar valor. Por isso eu coloquei aqui, por exemplo, o Vidente Visceral, para sacrificarmos de graça e darmos um Scry, Degoladora de Zulaporte, a Elazil Core para drenar vida, Laceadora da Lâmina Mental e o Gix Pretor de Yawgmoth, para comprarmos cartas. Temos também o Mayhem Devil para pingar dano, dentre outras criaturas nessa exata mesma pegada. Ou seja, sacrificamos alguma criatura, seja ela de graça ou não, acontece alguma coisa. E é claro, nosso comandante também faz esse trabalho pra gente de pingar dano nos oponentes. Além de criaturas, eu coloquei também 14 mágicas instantâneas e feitiços para nos auxiliar nessa jornada aí. E todas elas foram escolhidas a dedo e baseado no meu metagame atual. Mas aqui eu não modifiquei muita coisa não, e a maior parte delas está no pré-com. Coloquei aqui várias mágicas que geram fichas, por exemplo, Proteger os Ermos, Tentação da Vingança, Grande Crescendo e Will of Mardu, por exemplo. Justamente para gerar ficha pra cacete e ganhar o jogo com triggers ou caindo no soco com o nosso oponente mesmo. E o resto das mágicas são mágicas situacionais ou globais, como por exemplo o Comando Austero, Hora da Avaliação, The Spark, a Braid, dentre outras nessa mesma pegada de destruição de artefato, encantamentos, criaturas pontuais ou globais para destruir tudo. E agora falando sobre os artefatos, além das nossas manas rocks padrões, eu não alterei em nada o que vem no pré-com. Então temos a Pinça Craniana, Grevas Faiscantes e Infantry Shield. Todas elas já vêm direto da caixa. E isso foi um dos pontos que mais me impressionou em todos os pré-cons de Dragonstorm, porque todos eles vêm com uma base ótima de mana e de artefatos também. E, no geral, todos eles são decks extremamente competentes e são muito fechadinhos no tema que eles escolheram, cara. Então, nossa, a Wizards está de parabéns nesses pré-cons, são realmente muito bons. Então, eu vou deixar 3 links aqui na descrição, a lista do pré-con em si, a lista modificada que eu fiz e a lista mais completa desse deck aqui, bem mais cara, para vocês ir comparando as 3 listas e poder ver o que é melhor, qual que é o melhor pro seu metagame game, coisas do tipo. Esse é um dos motivos também pelo qual eu nem vou falar sobre as manas, porque todas elas estão na lista que eu comentei e eu não modifiquei em nada. Muito pelo contrário, eu só tirei 3 terrenos básicos e coloquei mais cartas, porque realmente eu acho que vem muito terreno. Mas todas as dual lands, assim, nossa, rodam perfeitamente, cara. Então você nunca vai passar aperto de mana. Vocês podem ver isso pelos próximos decks dessa mesma série que eu vou fazer aí de Dragonstorm. Cada amigo meu comprou um, então fica cada vez mais fácil pra gente analisar, né? E outra, a gente joga entre si com os mesmos decks pré-cons, com 10 modificações apenas. E, cara, eles rodam incrivelmente bem. Então, basicamente, a estratégia desse deck é a mesma de que um deck aristocrata de ficha. Vamos tentar drenar o máximo de vida possível de todos os adversários da mesa e, ao mesmo tempo, tentar bater neles o máximo possível com nossas criaturas. E por conta da habilidade de Myriad e também do nosso comandante, das outras criaturas, sempre que alguma ficha nossa morrer, se a gente tomar um board wipe, por exemplo, todo mundo vai tomar dano. Então, tipo, quando a gente bate, todo mundo toma dano. Quando as nossas criaturas morrem, tomam dano. Se morrer no ataque, a gente compra a carta. Então é um gerador de recurso quase infinito esse deck aqui. Esse aqui é o primeiro deck dos 5 que tem, né, de Dragonstorm. Esse aqui foi o meu favorito até agora, que eu comprei e joguei bastante. Mas eu vou fazer vídeo ainda do Sky Striker, com algumas modificações, e também do Abyssal Armor, com algumas modificações mínimas aí.
A gente joga entre si com esses decks e todos eles se desempenham muito bem. É extremamente equilibrado todos os jogos. Eu recomendo demais. A Wizards acertou no ponto com esses decks aqui. Todos eles rodam de uma maneira perfeita, sabe? A base de mana, os artefatos, as criaturas. Sempre tem alguma mágica bem cara assim no deck, que dá pra vender, né? Caso você não utilize, pra gerar uma graninha, pra fazer mais upgrades no deck. Então, cara, a Wizards acertou na mosca nesse deck aqui. Não só nesse, mas como todos também da linha de Dragonstorm. E bom, galera, pro vídeo de hoje é isso. Espero que tenham gostado. Tô voltando aqui com o canal, então em breve mais vídeos. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seu comentário. Muita saúde a todos e um abraço.